Olá, este é o Por Dentro da Política Especial e vamos falar sobre gastos orçamentários com a professora Ana Carla Bliacheriene, professora de Direito do curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Assembleia SP. É um prazer conversar com a senhora, professora. Mas antes de mais nada, vamos explicar o que vem a ser o orçamento, política pública, como isso é costurado, inclusive, numa casa de leis como é a Assembleia Legislativa. Só pela oportunidade, o orçamento do Estado de São Paulo, 207 bilhões, é votado aqui nesta casa. Talvez seja a lei mais importante que se aprova aqui, os deputados saem em recesso depois. Mas é uma lei costurada com outras leis. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada no primeiro semestre, o PPA 2016-2019, ou seja, são várias contas costuradas para a administração da máquina estadual, da máquina municipal, também no governo federal. É importante a discussão sobre orçamento. Orçamento também é sinônimo de planejamento. É isso? Olá, Jorge, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é meu, professora. Falar desse tema é algo muito caro para mim, como professora de Direito Financeiro, porque quando a gente pensa toda a demanda que existe na sociedade em termos de políticas públicas, prestação de serviço, e mesmo que sejam nas áreas principais em que a sociedade clama por melhora, saúde, educação, segurança, a gente tem de pensar que todas essas políticas têm de estar planejadas para a gestão. E o que é a gestão? A gestão, ela prevê pelo menos 5 atividades: planejamento, organização, captação de recursos públicos, direção e controle. Isso é administrar, isso é o que faz a administração pública. Nesse sentido, toda vez que a sociedade exige algum direito ou quer algum serviço, isso tem de estar espelhado num planejamento, que no caso da legislação ele fica fortemente visível nas 3 grandes leis orçamentárias: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E as pessoas sabem dessa complexidade? Eu digo isso porque toda vez que existe algum tipo de política pública, algum serviço prestado pelo Estado, tem que ter a correspondência, que é o orçamento, que é talvez a arrecadação maior de impostos. A gente não precisa primeiro definir o tamanho do Estado que a gente quer, quem pode pagar impostos, quem não pode pagar e vai ter algum tipo de benefício, quem precisa desse Estado? Essa não seria a primeira discussão? É uma discussão importante, ela é feita nos países em que a democracia está madura, em que há instituições fortes, pré-estabelecidas, mas é uma discussão que ela também está na Constituição. Existe um Estado que está desenhado na Constituição brasileira, é o Estado de bem-estar social. Esse Estado de bem-estar social exige que o Estado brasileiro, no sentido lato dessa palavra, né, União, Estado e Municípios, que esse Estado brasileiro forneça aos cidadãos alguns serviços que a Constituição já diz que é obrigação do Estado. Sim, então é obrigação a saúde, a educação, Sim. O transporte, a assistência social e a cultura. E quem paga a conta, professora? Então, na hora que a Constituição desenha esse Estado, tem um pacto que precisa ser feito. Quanto disto será dado, a quem será dado e como será dado. Talvez essa discussão subjacente à própria noção de Estado Social do Direito ainda não é realizada no Brasil de forma muito clara. Sim. Então, o cidadão sempre tem a sensação de que o Estado está lhe devendo algo, que não lhe é dado nada ou não lhe é dado na forma adequada. E que ele paga mais impostos do que deveria pagar. E que ele paga mais impostos que deveria pagar. E muitas vezes ele não pensa aquilo que o Estado deve dar e a quem deve dar. Então, não há possibilidade em nenhum estado do mundo em que as benesses sociais elas sejam infinitas. Sim. Então, é necessário limite no quanto e forma de aplicação. É óbvio que se a gente quer diminuir distâncias sociais, diferenças sociais, é óbvio que políticas universais de caráter distributivos ou de caráter de diminuição dessas diferenças sejam as privilegiadas. Sim. Então, não há dúvida que saneamento público é algo extremamente relevante nessas medidas de distribuição de riquezas. Não há dúvida que educação pública de qualidade é algo relevante nessa distribuição Todos de querem, riqueza. professor. Não é nada fora do normal a gente imaginar políticas de habitação,
Mas isso tem de ser negociado. E onde é o locus da negociação? O poder legislativo no processo de criação das leis orçamentárias. Mas os poderes legislativos não ficam muitas vezes reféns de grupos mais bem organizados, sejam sindicalistas, o funcionalismo público que tem uma relação umbilical, né, porque já é governo, ou seja, como de alguma maneira levar o orçamento para quem mais precisa dele? Não há democracia em termos de distribuição de riqueza se não houver uma grande participação popular. Sim. O cidadão deve participar das plenárias do orçamento do seu bairro, no caso do município, do seu distrito, no caso do estado, e as regionais, no caso da União. Sim. Eu costumo dizer que nós, cidadãos brasileiros, a gente queixa muito de que não há participação social, de que nós não interferimos no executivo, não interferimos no legislativo, mas a nossa legislação, a nossa Constituição deu os instrumentos para participação, deu as audiências públicas, Sim. deu os conselhos, deu as ouvidorias como um caminho qualificado para apontar os problemas da administração. Mas funciona, professora. Eu vou até discutir aqui com a professora, questionando inclusive a visibilidade. Muito se fala de audiências públicas, mas parece que é para cumprir tabela, vamos dizer, no jargão do futebol, ou seja, elas não têm a devida divulgação, as pessoas não são provocadas, instadas a discutir orçamento, muitas vezes porque não sabem como se faz a, digamos assim, a apuração do que está sendo arrecadado e onde vai ser gasto. Essa que é a grande dificuldade. E também o fato de que para muitos tudo é emergência. Quem não tem uma creche próxima é emergência. Aí, uma vez contemplada a creche, nunca mais vai nem no orçamento. Ele discute outras coisas, menos o que ele está pagando de imposto e se o Estado está devolvendo proporcionalmente o que ele paga. Acho que acontece dois problemas. Um é o problema da aproximação do Estado ao cidadão, da transparência, da divulgação. E existe um outro problema. O cidadão brasileiro, ele começou a atuar de uma forma mais incisiva quanto ao que gosta e o que não gosta da administração pública muito recentemente. Sim. Então, existe um conforto também, ao mesmo tempo que nós lutamos por ter mais participação, por ter mais direitos de elaboração das peças orçamentárias e das políticas públicas. Quando a lei abre esse espaço, muitas vezes a nós é mais confortável ficar em casa, esperando a próxima eleição. E como discutir o que vem a ser prioritário, o que é mais urgente e emergente, quando o país está em crise, quando as receitas municipais, estaduais e do governo federal estão em queda por conta da atividade econômica deprimida? Como escolher prioridades? Como planejar se o dinheiro não entra no caixa? E mais do que isso também, professora, nós temos uma presidente da República passando por um processo de impeachment exatamente por ter feito pedaladas. O que é pedalada é tal e qual o cidadão que gasta mais do que arrecada, mais do que o salário dele. Ele lança o cheque especial, o cartão de crédito, fica devendo no banco, ou seja, os governos não podem gastar mais do que arrecada, como o cidadão também não. Sim. Aí abre a porta para aquilo que a gente chama do cerne da gestão. O que acontece hoje? A gente tem se preocupado bastante com a pauta judicial da administração pública. A judicialização da política? Da política. Sim. E a gente tem esquecido a pauta da boa gestão. É nesse ponto que a gente tem defendido nos estudos que estamos fazendo, e esses estudos estão configurados nos livros que eu lhe trouxe hoje. Que eu vou inclusive mostrá-los, professor. Esses estudos apontam o seguinte: olha, é relevante o papel do Poder Judiciário na identificação de problemas com a gestão pública e no auxílio do cidadão quando ele se vê lesado? Claro que sim, é importante. Mas é aí que está a solução para o problema do financiamento público, das políticas públicas? Não. A gente não pode pensar a gestão pública, a administração pública, Jorge, na conta do processo criminal. A administração pública e a gestão pública têm de pensar na conta da melhoria dos processos, da melhoria dos processos públicos. E como é que a gente faz isso? Modelos de gestão mais eficientes. Nós não arrecadamos pouco de tributo. O Brasil é um país em desenvolvimento que consegue gerar riqueza suficiente para ter um orçamento federal da casa do trilhão. Nós somos um país que produz riqueza.
Nós somos um país com a carga tributária, não é das maiores do mundo, mas uma carga tributária significativa. E por que tanto desperdício de dinheiro público, obras inacabadas, o que mais se vê aí? Parece que não existe um plano diretor dos governos, das prefeituras, as obras acabam parando no meio do caminho, o sucessor, por não reconhecer a administração anterior, faz uma visão muito cartorial, paroquial, ou seja, ele esquece a obra anterior, começa uma obra, também não termina, e a gente vai vendo nesse país um cemitério de obras inacabadas e dinheiro público indo para o ralo. Falta de planejamento e organização. Sim. Essa etapa muito importante da gestão, ela é esquecida e a gente olha para o Estado como aquele que arrecada, controla e dirige, que são as 3 últimas etapas do processo administrativo. As controladorias são muito novas no país também, né? Hoje temos a transparência, o Ministério, mas mesmo assim elas funcionam, elas são abastecidas devidamente com as informações? Parece que os sistemas não se conversam ainda, professora. Existem muitos mecanismos de controle do Estado, então o mecanismo judicial, Ministério Público, Polícia, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, controladorias estaduais, controladorias municipais, e nem sempre, quando se identifica aquele ato de má gestão, e quando eu falo má gestão, Jorge, eu não estou falando da corrupção exclusivamente. A corrupção é aquela má gestão que chegou ao extremo e atingiu o interesse pessoal de alguém. Mas há uma grande quantidade de dinheiro público que vai para os ralos, que não é bem utilizada por má gestão, por más escolhas, ou má gestão por falta de infraestrutura administrativa. Isso é desperdício. O desperdício. Então, quando a gente está em tempos de pouca arrecadação, rever processos da administração, rever modelos da administração, eu tenho certeza absoluta que vai nos ajudar a encontrar o dinheiro que já existe e que está mal utilizado. Nesse sentido, as controladorias assumem um papel fundamental de auxílio ao gestor e de auxílio ao Poder Legislativo no papel de controle externo. E hoje existe essa transparência? Eu vou lembrar depois que no caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se tem o índice de eficiência da gestão municipal, ou seja, o cidadão consegue pelo celular acompanhar se o gestor público da sua cidade tem investido corretamente. Por exemplo, os 25% que são sagrados para a educação. Não são 24,95, são 25, sob pena de ele ter sanções e se tornar até inelegível aí por conta da falha no não investimento. Isso acontece? Isso já está disponível, já está popularizado ou as pessoas sequer sabem que existem essas ferramentas, sem sair de casa e de graça? Eu acho que poucas pessoas conhecem, mas me preocupa muito mais saber como foi gasto esses 25% do que se foram gastos. Porque se os 25% foram gastos, que é o que o Tribunal de Contas analisa, pegou o mínimo constitucional? Sim, não. Muito mais preocupante, se ele chegou aos 25%, é como ele gastou esses 25 em saúde. Por isso que existe o indicador, porque há o professor, aliás, há o prefeito que gasta com educação, com professor e tudo mais. Tem cidades muito ricas, com a população, digamos, em idade escolar diminuindo, ou seja, sobra dinheiro da educação, aí tudo vira educação. Gasta em outras coisas só para chegar naquele piso de 25%. Outros gastam 30%. 32% e não consegue acabar com o analfabetismo, não consegue incluir 100% das crianças em idade escolar na devida educação regular. Tem essa dificuldade também, que é a eficiência do gasto público. A eficiência do gasto público. E eu acho que a gente está caminhando para um outro patamar, o patamar da efetividade, que tem a ver com a sensação que o cidadão tem em relação ao serviço recebido. Eu costumo dizer que a gente tem lá na Constituição, no artigo 37, os princípios da administração pública, que fala da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, termina com eficiência. A eficiência sozinha, ela não resolve o problema da administração. Ela tem de estar acompanhada da economia, da efetividade e da eficácia. Questão da continuidade de políticas públicas. A gente vê muitas vezes boas práticas que são expostas aí nos programas de governo e que eu diga aí os candidatos a prefeito e vereadores, que trazem boas ideias, mas elas não levam tempo de maturação, elas não chegam a se efetivar. Aí vem outra administração, rompe, acaba com aquilo e começa
uma nova página, né, uma nova história. Como fazer com que essas políticas sejam, digamos assim, ao longo do tempo, testadas, aprovadas e depois replicadas, porque essas boas ideias, essas boas práticas podem ser disseminadas para todo o país. A gente tem um país com 5.570 municípios, né? Sim. O plano plurianual, na forma que foi desenhado na Constituição de 88, tentou resolver a questão da descontinuidade das políticas públicas. Sim. Na medida em que ele tem 4 anos de duração e ele é aprovado ao final do primeiro ano do mandato, isso quer dizer que o próximo gestor terá de concluir aqueles projetos. Sim. Mas isso se mostrou na prática não tão efetivo. Veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e impôs ao gestor que não dá continuidade, principalmente as obras, que a gente tinha vários esqueletos de obra aí pelo país, Sim. punições severas a esse gestor. Sim. Mas não resolveu o problema das políticas que devem ter continuidade. Toda política tem um ciclo de maturação. Sim. Se não é atendido aquele ciclo de maturação, e geralmente 4 anos é um prazo muito pequeno para um ciclo de maturação de uma política, você perde todo um conhecimento que foi gestado na administração pública, todo um financiamento que foi feito em nome de uma nova marca de gestão. Isso só o controle social e o controle externo pode deter. Professora Ana Carla, eu vou até provocá-la aqui, porque muito se discute, por exemplo, na questão da saúde, que também tem verba carimbada. Muito se discute nessa casa também o papel das organizações sociais que administram hospitais. E quem é de um hospital público diz assim, mas se eu tivesse a liberdade de fazer escolhas, de fazer compras, eu teria a mesma eficiência de uma organização social que eu não tenho. Ou seja, como o poder público pode, digamos, acelerar a sua máquina, trazer mais eficiência e mais efetividade, e como também seria o papel dessas organizações sociais que trazem as práticas do setor privado, vamos dizer assim, essa expertise do setor privado para a máquina pública. Como conciliar isso? Pessoalmente, eu acho muito positivo a relação do setor privado e do setor público. A administração pública, ela jamais funcionará integralmente nos termos de uma administração privada, mesmo porque tem objetivos distintos. Sim. A administração privada, ela visa o lucro, a administração pública visa o atendimento do interesse coletivo. O lucro é o bem comum. É o bem comum. Isso não quer dizer que o Estado tenha de partir do pressuposto que ele visa o prejuízo, né? O mau gasto, né? Nenhum extremo nem outro. Então, o Estado atuar junto com organizações privadas, eu enxergo isso com muito bons olhos. São práticas positivas. Como fazer isso sem interferir ou ter tipos de serviço do mesmo serviço público com qualidades distintas? Isso é um desafio a ser alcançado. Né? É um desafio que precisa ser perseguido para que se supere essa ideia de que quando é pelo setor privado sai bem feito, quando é pelo setor público sai mal feito. Nós temos algumas travas na administração pública e essas travas elas vêm tentando proteger o interesse público, nem sempre consegue. Sim. A lei de licitações, infelizmente, é isso. É uma lei que foi criada e foi intensificada nos seus artigos após o escândalo que gerou uma CPI no Congresso Nacional, dos anões, do orçamento, e essa lei foi tornada mais rígida para proteger, vamos dizer, o patrimônio público. Ela não só não diminuiu corrupção, como não protegeu o patrimônio público, gerou ineficiência da administração pública e maior custo para a administração pública. Sim. Então, controlar é importante? Só que o controle não pode gerar mais custo do que aquilo que ele tenta evitar. Mas não é o que se fala da máquina, que é pesada, ineficiente, é como se fosse um caminhão velho com uma carga que ele próprio não suporta. Então, muita gente fala, não, que vá para o setor privado, que se faça concessões, parcerias público-privadas, que tem surgido também na administração. É uma novidade, né? Está sendo experimentada aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. No caso do metrô, da linha amarela é um deles, ou seja, funciona como um metrô. O bilhete que entra na linha 4 também funciona para o mesmo passageiro da linha 3, da linha 2, da linha 1. Ou seja, essa é uma boa dinâmica da máquina conversando com o setor privado? Conversar com o setor privado e atuar em determinadas áreas junto ao setor privado, eu vejo com muito bons olhos. Sim. Mas há atividades que são de prestação do Estado que o setor privado não poderá fazer. Inerentes ao Estado. E para essas a gente não tem de se render à ineficiência. Para essas a gente tem de rever processos, reinventar a administração.
Sim. Ao mesmo tempo que eu sou professora, eu sou uma gestora pública. Aliás, conte isso. E tenho de rever os processos do departamento que eu dirijo dentro de uma estrutura pública. Professora Ana Carla, o que está nos seus livros, o que a senhora passa para os seus alunos lá na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EACHE, a USP Leste, né, que o pessoal que conhece com tanto carinho aí a USP Leste. O que a senhora tem passado para os seus alunos e o que há de novo em termos de administração planetária, mundo afora? O Brasil está muito longe ainda, a senhora falou das travas, mas ainda há muita corrupção. Quem paga impostos sempre fica indignado achando que o dinheiro vai para o ralo, que se ele não for de alguma maneira bem direcionado, bem fiscalizado, se não houver transparência, é dinheiro perdido. Sim, o que a gente precisa tirar é a ilusão de que todos os problemas da administração pública a gente resolve com a lei nova. Sim. Nós temos uma lei bastante vigorosa em relação a punições, controles e determinações para a administração pública. O Estado social desenhado na legislação e os mecanismos de controle do Estado desenhado na legislação, se tivessem todos atuantes, seríamos uma Suíça. Então, a gente tem sempre a sensação de que não, tem problema, faz uma lei nova, tem problema, aumenta a pena, tem problema, manda para o judiciário. Sim. Como se a solução da administração tivesse aí. A solução da administração pública para dar mais efetividade aos serviços que é prestado ao cidadão, ela está na revisão dos processos da administração. Como falar em planejamento? Uma empresa multinacional de petróleo planeja para 50 anos adiante. Como planejar hoje, por exemplo, uma gestão municipal, que vai ser eleita em 2 de outubro, como pensar em 4 anos apenas? Não parece muito pouco em termos de Estado, em termos de governo? As grandes políticas sociais do país, 2 delas pelo menos, têm na própria Constituição a determinação que sejam planejadas no mínimo em 10 anos. Saúde e educação. Mas vão avançar outras gestões, talvez gestões, digamos, não conciliáveis, quando são inimigos políticos. Parece que um faz de propósito para descontinuar o que o outro fez. Mas o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Saúde, independente de quem seja o gestor, ele deve ser cumprido. Aí é que eu me refiro, Jorge, não há saída para essa sensação de impotência do cidadão perante o Estado se o cidadão não assumir o seu papel de controlador do Estado. E o controle do Estado, ele é permanente. Aquela frase do Montesquieu, que todos aqueles que detêm o poder tendem a abusá-lo, é uma verdade. Se absoluto, absolutamente. Se absoluto, absolutamente. Então, todo cidadão tem de estar atento à atuação do Estado e ele não tem de esperar 4 anos para se queixar. Ele tem de atuar junto ao Tribunal de Contas, ele tem de atuar junto ao seu deputado, que ele tem de lembrar quem que ele votou e atuar para que ele atue como controle externo. Sim. Ele tem de atuar junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, junto à Polícia e junto aos órgãos de controle interno. Sim. Então, não há saída para a administração pública brasileira se não houver reinvenção do processo de administrar, que isso é diário. Quem ocupa a função pública tem de rever os seus processos permanentemente. É assim que funciona no setor privado e isso sim deve ser copiado para o setor público. E o segundo aspecto, que o cidadão assuma o seu papel de motor do Estado. O artigo mais importante da Constituição é o 1º e nele tem uma frase importantíssima e que nós não assumimos isso. Todo o poder emana do povo. Sim. Professora, só temos 2 minutos. A senhora falou em Suíça, ou seja, se todas as coisas funcionassem, se as pessoas também tivessem renda e pudessem pagar a sua saúde, a sua educação, o Estado seria mínimo. Como conciliar esse interesse de um Estado que parece gigantesco, que a gente não tem dinheiro para pagar porque não tem arrecadação suficiente, ou seja, as demandas estão colocadas lá na Constituição, esse Estado efetivamente não consegue trabalhar e apurar, colocar a máquina para funcionar. Como conciliar esse interesse desse estado de bem-estar com uma população que já não aguenta mais pagar impostos? Se puder, não paga ou sonega. Naquilo em que não é exclusivo de prestação do Estado, cooperação com a iniciativa privada. Concessões, organizações sociais, permissões, atuação junto ao setor privado. Sim. E naquilo que é exclusivo do Estado, revisão de processos, melhoria da gestão, eficiência na manutenção da máquina. Mas a delegação só não deve ser feita com cautela e principalmente quando eu tenho mecanismos aqui, digamos assim, de regulação?
Sim, toda delegação ou setor privado requer que o Estado fiscalize. O fato de estar no Estado não quer dizer que o dinheiro está sendo bem gasto, não quer dizer que o serviço está sendo bem prestado. Quando você faz cooperação com o setor privado, o que vai acontecer é que você vai fiscalizar e regular. Se tiver mal feito, tem que ser feito a mesma coisa que tem que ser feito quando o Estado faz mal feito. Professora, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por sua presença aqui. Foi um prazer conversar com a senhora. Volte mais vezes à TV Assembleia. Prazer foi meu, muito obrigada. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.